Fala, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Vou falar igual o camarada que tá aí na tela. Fala pilhado, fala pilhada. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o tão aclamado assunto, quem que é campeão de 87, igual tá aí no GC em cima aí. Flávio Prado dá aula de história para pilhado e explica por que o esporte é campeão brasileiro. Como é bom ver o pilhado fazendo jus ao apelido, né? Como é bom ver o pilhado pilhado. Então, bora trocar uma resenha, trocar uma ideia sobre esse assunto aí, né? Vamos reagir aqui ao debate entre o pessoal lá da Jovem Pan, créditos aqui para Jovem Pan, para fazer esse react aqui em cima, né? E debater sobre esse assunto que vem de longa data. Quem é o campeão de fato de 1987, né? E argumentar em cima dos próprios argumentos, né, do pilhado que está injuriado e não está aceitando de jeito nenhum que o campeão brasileiro de 87 é o esporte. Então, vamos lá reagir aqui sobre esse assunto. A gente começou esse debate aqui no final do Canelada de hoje à tarde, e o Mauro César Pereira, ele leu os clubes que disputavam a Copa União, que o Flamengo conquistou, e os clubes que disputaram a Série B, que o Sport participou. Aí você tem todos os grandões do futebol brasileiro na Copa União. Vem a CBF, que é uma vergonha, já tem mais um presidente aí tirado. Teu amiguinho, por sinal. Já tá fora. Tiraram. Vai, vaza. É uma máfia aquilo ali. Ninguém sabe quem assume, quem não assume. Se une Ricardo Teixeira, se une Marco Polo Del Nero, tira um, tira outro. A CBF, que é essa bosta do futebol, resolveu dar o título pro esporte porque os clubes grandes do Brasil não respeitaram a CBF como nada no ano de 87. Aí agora vem o judiciário, e aí eu não vou entrar nos méritos, que eu não respeito em nada, e diz que o título é do esporte. Eu acho que uma pessoa minimamente séria, eu acho que um jornalista que quer embarcar nessa, ou ele é clubista, ou ele não tem vergonha na cara. Porque o jornalista ou é clubista ou não tem vergonha na cara. Vocês prestaram atenção nessa frase dele, né? Mais à frente a gente vai ver algumas situações aqui que ele falou pra gente debater em cima, né? Porque quando mexe, entre aspas, no bolso, quando mexe na história do próprio time que torce, aí o calo aperta, né? Então a gente vai chegar lá. O campeão brasileiro de 87 é óbvio que é o Flamengo, que é o clube que enfrentou Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, e não o time que enfrentou as babas do futebol brasileiro em 87. Boa noite, Chico. Boa noite. Pode falar com essa carinha de sorriso, que se você discordar, eu vou te humilhar. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio Prado, Piperno. O Perno fala, a nossa audiência, boa noite a todos, telespectadores, ouvintes, Twitter, É isso. BIP. Estou dizendo BIP também. BIP, é a evolução, todas as plataformas. Ah, tem tudo. Olha o GC lá embaixo, ó. Martelo batido. STF mantém esporte como único campeão de 87. Vamos chegar lá. Então, tipo, o Supremo Tribunal Federal é a instância maior da nossa federação, do nosso país. Há de cumprir as regras, né? Há liminares. São 11 ministros. Nossa, 11 aí ministros sim, supremos. aí sim. 11. Que por sinal não votei nenhum deles, mas são 11. Então lá, eles vão entrando, esse campo é tua. O Flávio Prado pode ir, o professor Flávio Prado tá aqui, depois vai dizer que ele agora aparecer, foi o ministro do Estado. Toffoli. Lá atrás, me lembrei, Flávio Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, que por sinal está aposentado. Ministro Marco Aurélio, parabéns, decisão correta e justa. Justa de quê? O esporte, Você é um palhaço. Você só pode ser um palhaço. Então vamos lá. Eu vou te perguntar a escalação do esporte de 87. Falo. E me fala os times que o esporte enfrentou. Falo. Essa baba que querem chamar de campeonato brasileiro. Bosco, Moura, Juninho Pernambucano. Você não sabe nem quem jogava no Não, nada. esporte. Você não sabe nem os rivais do esporte. Era Guarani, América do Rio de Janeiro, Bangu, Portuguesa. Eu tô te falando alguns, que eu tô te falando os maiores, hein? Respeito muito a opinião do Os maiores. Não tem que respeitar nada. A sua opinião. Não é opinião, é opinião de quem entende de futebol. meu amigo Mauro César Pereira. Se ele tivesse aqui, eu duvido que você ia falar. Aí o programa mais. Eu duvido que você ia falar isso. Respeito é grande. Você que era comigo direto, um dos grandes amigos que eu tenho ao longo dessa jornada de Jovem Pan, como se chama? Eu vou arrebentar com ele. Quando eu falo que o piquenês começa a latir e o outro vale. Fala. Quem é o cara que eu mais amo no futebol, o jogador? Zico. Galinho, me desculpe, mas o esporte é campeão brasileiro. O Zico mesmo E eu fala, tenho como que é um provar. absurdo. E eu tenho como provar. Tá Provar aqui. o quê? Vou pegar a foto e vou Provar provar. o quê? Vou provar. Parabéns, Suprema Corte Federal. É o esporte, sim, time do Nordeste, junto com o Bahia. O Bahia ganhou o Campeonato Brasileiro de 58, é o primeiro time a jogar Libertadores no Brasil. 59. 59. Primeiro time a fazer gol. Internacional. E o esporte, de parabéns também. O time... Parabéns esporte, hein? Ganhando um brasileiro, né?
A gente vai chegar lá o porquê o Flamengo não foi o campeão de 87, né? Mas parabéns, Sport, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil em cima do Corinthians em 2008. Então vamos dar continuidade aqui. Parabéns, Sport, campeão de 87. Chora pilhado e fica pilhado. Nordestino voando. Agora, se aqui o Tico tá revoltado... O Tico tá revoltado, não. Quem entende de futebol devia estar revoltado. Ministro a CBF é um lixo, o judiciário não pode dizer nada. Não, cuspa no prato onde você já comeu. O quê? Você era garoto da Plim Plim. Mas viajou não foi muito. garoto da CBF. Já viajou muito. Você era garoto da Plimpinha, é foda, mano. Como é bom ver o pilhado puto. CBF, Nunca fui garoto da CBF, eu tenho nojo da CBF. É amigo do Davi Luiz. Eu tenho asco da CBF. É amigo do Davi Luiz, do Pombo, tudo da CBF. Pra mim, se a CBF acabar, e a Plim Plim. É verdade, Fábio. Viajou muito com a Plim Plim. Gestão de qual presidente lá? É, o Marco Paulo Delgado era muito amigo dele e o Ricardo Teixeira. Tava de Marcão, né? Marcão. Ó, vamos lá, Flávio Prado, eu vou te dar algum. E o Edinaldo tem que votar, o presidente da CBF tem que votar, meu amigo. Já foi tirado. Meu amigo, Já foi fazendo tirado. sacanagem com o homem, vai votar e vai votar forte, tem meu apoio. Estou ao seu lado, presidente. Agora a aposentadoria pra nós tem que sair também, senão... Vamos lá. Eu vou dar os nomes dos clubes Vai lá, que Tio. disputaram a Série B, que querem dar pro E tem Sport. uma sacanagem aí. Isso pode dar vontade, mas tem uma. Então tá bom, pode ser Só nessa história, eu vivi intensamente. Então, obrigado. Inclusive cobri. Então, obrigado. Eu cobri, inclusive, a organização. Isso era uma liga que eles Então, estavam. calma aí. Então Vai vamos ter começar, alguém hein? hoje aqui que não é um palhaço como o Vampeta, Me respeite. pra falar as verdades sobre o Respeite. Eu não vou Eu dar não vou opinião. no círculo de Vou contar a Solé. história. Mas como você não vai dar opinião? Não, eu vou contar a história e vou deixar Você vocês. dar opinião. Se de um lado tá o time que jogou contra os Não, maiores não, times do não, Brasil, Eu só e quero do outro tá o time que acha que eu só quero contar a história. Eu só quero contar a história, porque aqui no Brasil as pessoas falam muito sem conhecer a história. Eu conheci a história. Então dá uma aula de história pros bobos. É, a história do negócio. Como é que Flávio, me aconteceu? dá 15 segundos do seu Claro. tempo aí, do Que Cripelo. loucura, irmão. Esse que você fala aqui, aproxima. Ah, Ali a Câmara. Todos os campeões brasileiros de 71 até agora. CBF é um lixo. Você tá de brincadeira. Aí vamos lá. É por isso que o futebol brasileiro é um lixo. Porque a gente leva a sério. às vezes, a CBF. 1987, Até o futebol brasileiro, ele é um lixo. Esporte. Ele tem tanta safadeza. Porque a gente leva a sério. Quando querem dizer que o Mas esporte é campeão de mudam até a 87. história. Até o primeiro campeonato era de 71, agora somam títulos antes de 71 e tal. O que aconteceu em 87? Rigorosamente foi o seguinte. Flávio, primeiro eu só quero falar os clubes pra galera saber. Não, mas aí não adianta que você vai jogar a história. acabar, Não, mas você vai eu sou jogar a história pelo hoje. O 86, afinal, foi Curitiba e Bangu. Então, toma muito cuidado. Tá bom. O América foi o É bom terceiro. deixar claro uma coisa que o Mauro César falou hoje aqui, que o esporte foi rebaixado. Não, tudo bem. O esporte foi rebaixado. Ok. Agora, É bom as o pessoas América era saberem disso. terceiro colocado, a Portuguesa era quarto, foram todos pra lá. O que aconteceu? Em 1900 e... Havia uma briga entre as emissoras de televisão. Era todo mundo fazia tudo e tal, não sei o quê. E por isso que eu tô falando que faz parte diretamente da história. Eu era da TV quando o Silvio Luiz arrebentava com o Globo. Quem viveu sabe. Não era eu tava no bolo, mas o Silvio Luiz arrebentava, deitava a Globo. Eu trabalhei com a Armando Nogueira e falei assim, aquilo era um cafajeste. A gente não podia nem contratar ele porque ele falava no pau, falou muita coisa que a Globo, padrão Globo de qualidade não permitia. Muito No bem. último aniversário dele, eu mandei de presente para ele uma matéria de uma revista Placar do começo Isso. dos anos 80, vocês dando mais de 30 pontos de Isso. audiência. Em 82 já se comprou a Copa com exclusividade por causa disso. E a Record tinha dificuldade financeira, comprou a Copa. E aí, a CBF, ela tinha Julito Coutinho, que era o único presidente que eu respeito da história da CBF, do Julito Coutinho, mas a CBF não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, tava dura, quebrada. Não ia ter campeonato em 87. Aí, alguns clubes se uniram, basicamente São Paulo e Flamengo, que tinham presidentes fortes, era o Márcio Braga e o Carlos Gaidar, né? Isso. Eles se uniram e tal, e criaram uma espécie de uma liga, onde eles fizeram aí um acordo exclusivo de transmissão com a Globo. Pela primeira vez, campeonato nacional transmitido com exclusividade para a Globo, para ter todo o respaldo. Só que eles escolheram os times de maior impacto. Pegaram as grandes camisas, as mais importantes, e do outro lado eles jogaram os outros times que eles consideravam que não tinham impacto. Seria um espetáculo para a televisão. Ok? Então seria um espetáculo para a televisão. A Portuguesa não tem torcida, vai lá para trás. O América não tem, vai lá para trás. E assim eles fizeram. A divisão foi essa. Não foi nem por critério técnico, foi por camisa, por nome. Por isso que eu... Não foi nem por critério técnico, foi por camisa. Me parece um torneio grande aí, o primeiro torneio grande de clubes organizado pela FIFA, hein? Puxa na memória que você vai saber quem que é. O Flamengo jogou realmente com os melhores. Os grandes nomes eles jogaram do lado e os outros nomes do outro lado. E o Guarani, que era o atual Vice-campeão. jogou no... A final de 85, que foi Curitiba. Aí lembre também que com essa tua sonsidão, que o esporte que dizem que é campeão foi rebaixado em 86. Mas Sport foi rebaixado em 86. Eu acabei de dizer aqui da FIFA, né? Corinthians campeão mundial em 2000 sem Libertadores. Vasco foi campeão mundial campeão da Libertadores de 99 para estar no outro ano no Mundial. Real Madrid, o Manchester foi um ano antes. E o Real Madrid? Times convidados. Mesma coisa que aconteceu em 87, mas vamos dar continuidade aqui. Ele foi rebaixado. Mas o Guarani- em 86. É bom saber isso, a picaretagem que a CBF. Aí nós vamos... Só pra deixar claro. Aí dividiram pros dois lados. É a mesma coisa você que está assistindo ao programa, que o América Mineiro, esse ano rebaixado, fosse o campeão da Série A do ano que vem. O São Paulo Só foi pra você rebaixado do saber. Campeonato Paulista. Mas o pilhado foi baseado em organização, convite, simplesmente convite.
Tava no regulamento, a gente vai chegar lá, pilhado. Fica menos pilhado, pilhado. Respira. Foi rebaixado em 90 e criaram uma jogada para ser campeão em 91, que eu falo que ele foi rebaixado. É a mesma coisa que o América Mineiro hoje fosse campeão da Série A do ano que vem. Bom, mas aí voltamos à história. Tá bom. Foi criada uma liga para ter campeonato brasileiro, senão não teria, ok? Separou-se por nomes e não por critério técnico. O clube dos 13, né? Os grandões se separaram. Isso. Tanto é que criou-se, inclusive, o clube dos 13. Os times principais, por camisa, por torcida, por uma série de critérios. E os times menores, independentemente de onde estivesse, bem lembrou o Pipeno, Guarani, vice-campeão, foi para lá. Portuguesa, terceira colocada, foi para aquele lado. América, Carioca, foi para lá e assim foi. E aí, precisava do referendo da CBF para que isso funcionasse. E os clubes começaram a chiar e tal, não sei o quê. Aí eu acompanhei essa reunião. O que acontece? A CBF ela tinha que avalizar, que só a CBF trabalha em cima da FIFA. Né? Sem o aval da CBF, não seria um campeonato pirata. Na reunião da CBF, é uma chiadeira dos pequenos, dos times de menor expressão, seria a série, teoricamente, B, dizendo assim, não dá, um novo critério, não sei o que e tal. Aí, alguém propôs, acho que o Eurico Miranda, alguém propôs, não, Carlos Miguel dá, ele propôs. Vamos fazer o seguinte, então, para que não tenha essa coisa de exclusão total, a gente faz um cruzamento no final. Os dois campeões daí jogam com os dois campeões daqui. Combinado. Todo mundo aceitou, assinou-se o documento e haveria uma união. Jogariam separadamente, seria A e B, ou o nome que você quiser dar, os times de camisa, os times sem tanto prestígio no entender deles. Os dois campeões se cruzariam no final e fariam um quadrangular. E aí sairia o campeão brasileiro. Beleza? A Copa União foi um sucesso. Foi um sucesso. Ela teve público e tal, não sei o quê. E do outro lado vai correndo em paralelo. Inter e Flamengo, né? Vai correndo em paralelo o outro campeonato que tá rolando, que fica na final. Guarani e Sport. Quando chega o momento de fazer o quadrangular, que todo mundo tinha concordado, os grandões da Copa União disseram, não vão fazer. Isso aí foi uma bobagem, nós fizemos um acerto político para que fosse referendado o campeonato, e nós não vamos jogar. E não jogaram. O Inter, inclusive, não jogou. Não, eles não jogaram. Nós não vamos fazer o cruzamento. O que fez a CBF? Então, Guarani e Sport jogam, e quem ganhar é o campeão. E aí o Flamengo e o Inter, e o lado de cá, que tinha criado a competição, resolveu que nós não vamos cumprir. Tá lá, tal, não sei o quê. Então, oficialmente, o que aconteceu? O que estava assinado aqui, eles jogariam entre os quatro. Não jogaram. 2 abdicaram do jogo, os outros 2 jogaram entre eles e o Sport ganhou. Essa é a história. Você pode encarar como você quiser. Oficialmente, realmente o campeão é o Sport. Porque os dois abriram mão de jogar. Por uma questão de, nós não vamos nos misturar. Que era uma coisa que eles já queriam lá na frente, mas eles foram obrigados a topar esse quadrangular para que fosse referendado o campeonato ser validado pela FIFA. Eles foram obrigados. Obrigados eles não foram. Eles não quiseram participar. Sport jogou a Libertadores. E o Sport foi rebaixado no ano anterior. Isso que aconteceu. Isso é muito bom deixar claro. O Sport foi rebaixado em 86. O Guarani vice-campeão também foi jogado. Sim. Eu quero dizer que não houve um critério técnico. E na hora H, os dois da Série A resolveram não disputar. É isso. Aí você vai dizer, por que eles tinham razão de não disputar, outro mundo jogando? No regulamento, o campeão foi o Sport, porque ele disputou. E o Flamengo abriu mão de disputar. Aí você vai dizer, se eles jogassem, provavelmente o Flamengo massacraria completamente. Mas eles não jogaram. Eles jogaram a Copa União, que pra mim era o brasileiro do ano. Mas aí é que tá. Pra você a Copa União é o brasileiro do ano. Entendi, pilhado, entendi. Primeiro que a Taça União, a Copa União não foi baseado em critério técnico, foi camisa, né? Alguns dos times que estavam do lado amarelo, a chamada Série B, era para estar do lado de lá. Mas não foram por causa de camisa e apelo midiático da época. Para você a Copa União é um brasileiro então? Para você a Copa União vale como brasileiro. E para os palmeirenses, para os botafoguenses, para os cruzeirenses, para os santistas que falam que a Taça Brasil e o Robertão são brasileiros. Aí não vale. A Copa União para você vale como brasileiro, porque você acha que é brasileiro, então tem que valer. Agora pra gente que ganhou os torneios nacionais lá de trás não vale não. Bacana. É bom ver o pilhado puto. Quando mexe na história do time dele, na história que foi escrita, aí fica pé da vida, né? Aí não pode mexer na história escrita do Flamengo. Mas e dos outros? Que ganharam lá atrás? Torneios nacionais de nível nacional, Taça Brasil e Robertão. Aí tudo bem, fala que não existe, fala que é fax, desconsidera, mas quando mexe na história do time dele, aí fica puto, né? Engraçado. Era onde estavam os grandões do ano. Mas afinal... Então o campeão da Copa João Avelange também não é campeão brasileiro. Então quer dizer que a Copa João Avelange também não é campeonato brasileiro. Se for olhar pela risca, também não. Primeiro que não levou o nome de campeonato brasileiro. Foi um sistema totalmente diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos. Então também não é. Vasco então pode tirar um brasileiro também. Se vale para um, vale para todos. Mas como eu disse, quando mexe na história do time dele, aí fica puto, né? Engraçado como é que é as coisas, né, pilhado? Tá vendo? A justiça vem a cavalo. Que triste, hein? Em uma semana, em 2 semanas, tiram 2 títulos do Flamengo. Segundo a FIFA, o torneio intercontinental não é mundial, então o Flamengo não tem mundial. E nessa semana o Flamengo perde um dos brasileiros que achava que era dele. Que semana magnífica para os flamenguistas, hein? Meus parabéns para vocês.
Foi entendido que realmente a Globo transmitia a Copa União. Claro. Era o campeonato. Só que tinha que fazer o quadrangular porque estava assinado, porque assim foi referendado para ser válido. Senão seria um campeonato pirata. Se não tivesse esse quadrangular. Seria um campeonato pirata. E o quadrangular está registrado na FIFA, e aí foi oficializado. Mas é só, dane-se o oficial, nós não vamos disputar. Mas os clubes da Copa União assinou? Sim, todos assinaram. E aí, quem abriu mão foi o Márcio Braga, eu lembro que era o Márcio Braga, e o Carlos Miguel Haddad, o que criou, inclusive, a competição e quem assinou também o acordo da disputa da Copa União. Aí você joga como você quiser. Pra nós, na época, o time campeão foi o Sport, Guarani, o Vista, até porque... Pra nós, vírgula, fala pra você. Pra nós, vírgula, fala por você. Então, você bate o pé que a Copa União, a Taça União é brasileiro, que o Flamengo foi campeão, passando por cima de regulamento, passando por cima de CBF, passando por cima de vírgula. Pra você, o Flamengo é campeão em ponto. E por que você fica contestando, então, que o Palmeiras tem 12 títulos brasileiros, pô? Por que você fica contestando que 51 não é mundial? E, consequentemente, quem ganhou a Copa Rio depois em 52, 53, 54 e assim por diante? Por que você fica contestando só o título que você acha que o Flamengo ganhou, que não ganhou, e tá provado aí por que não ganhou, que vale? Pô, pilhado, seja coerente, pô. Seja coerente, cara. Você tá de sacanagem, velho. Quer dizer que só a sua opinião e a opinião dos flamenguistas que vale. Eu considero a Copa União como brasileiro, passando por cima de regulamento, CBF, FIFA e todo mundo que aparecer na frente? Porque você acha, então é. E por que os palmeirenses que ganhou os 2 brasileiros de antigamente não vale? Pro santista, pro botafoguense, pro cruzeirense, pro torcedor do Bahia, por que não vale? Engraçado, né? Quando mexe na história do seu time, você fica puto. Defenda os outros também. Você defende o seu, defende o dos outros. Ou tu quer passar uma borracha em cima da história que foi escrita? Mim nunca foi. Então vou dizer, pra mim, muito foi o Sport Guarani. Pra mim nunca. Não, vou dizer por quê. Porque eles fizeram uma competição, foi aí que eles tiraram o direito das outras emissoras de transmitir os jogos. Eu era da Record, a gente tava ganhando a Globo, e tomamos um golpe, não técnico, que no Blau os caras não seguravam, eles tiveram que fazer esse golpe, e aí o Silvio Luiz não pôde transmitir o Campeonato Brasileiro, e a Globo ficou com exclusividade. Nós tomamos, inclusive, o chapéu. Eu lembro que o Valdir Pérez, ele era o presidente do... Mas então, por uma politicagem geral, vai se tirar o título de quem merece o título e vai dar o título pro campeão da Série B. Eles disputaram. Não era Série B, eles disputaram. Eram 2 grupos. Eles disputaram, não é grupo. Se você for ver, tá bom, então bota o grupo agora, bota lá os times que disputaram a competição que o Sport ganhou. E bota os times que disputaram a competição que o Flamengo ganhou. A gente tá caindo numa lorota da CBF, que é o maior lixo do futebol brasileiro, com a FIFA, que é o maior antro de corrupção do futebol mundial. Não, mas tem que ter jeito. Isso é oficial. Meu Deus do céu, olha o nível de clubismo, cara. O cara não quer aceitar, velho. O cara não aceita. Era o regulamento. Era o regulamento, meu cidadão. Era o regulamento, pilhado. Era o regulamento, pilhado. Se tá no regulamento, tem que cumprir. Se não cumpriu, não foi campeão, pô. Era 2 grupos. Se não me engano, era grupo verde e grupo amarelo. Os 2 que chegaram no topo do grupo A não quiseram jogar contra o grupo B. WO não quis jogar, não foi campeão, pô. Tá no regulamento. Você vai brigar contra o regulamento? Não dá. Tá escrito lá que tem que ser assim pra consagrar um campeão. Não quiseram cumprir, não foi campeão. Simples, cara. Quer passar por cima de regulamento, de CBF e de FIFA, cara? É por causa que é o seu time, né? E fica putinho quando mexe na história escrita do seu time. Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? Não dá pra você tirar o título do clube que ganhou dos principais do país pra dar pro time que ganhou das babas. Como não? Eram os que tinham mais nome. Tá bom, então vamos lá. O vice-campeão brasileiro não tava lá, o terceiro colocado não tava lá, o quarto colocado não tava lá. Não eram os times mais fortes. Sim, o rebaixado foi o campeão. Também tava lá. O rebaixado, que caiu pra Série B em 86, é campeão da Série A. O time que tava lá embaixo, talvez também tenha tido rebaixado nesse grupo, também que subiu. Porque foi um rolo, acho que o Corinthians tava naquele grupo de rebaixado. Ó, eu vou pegar aqui a tabela do campeonato. Você tá olhando por nome, eles escolheram o nome. Lógico. Mas na época não foram os 13, que eram os grandões do Brasil. Mas eles não eram grandões, eles se uniram naquela hora. Eram as principais torcidas, camisas. Foi isso que eles fizeram. Não houve critério técnico. Ao contrário, a Portuguesa se ferrou, o Guarani se ferrou. O América do Rio fez semifinal. O América do Rio se ferrou. Eles pegaram aleatoriamente e pegaram e tiraram o direito de transmitir nas outras empresas e botaram tudo pra Globo. Então, só como detalhe, o Valdir Pérez, ele era presidente do sindicato dos jogadores de futebol. E eles apoiaram esse grupo dos 13. E a Record se ferrou. O Silvio Luiz tinha um programa de esporte que ele tinha 2 intervalos comerciais. Na hora do almoço. Abriu o programa, o intervalo comercial, abriu vinheta, aí ia pro intervalo, voltava do intervalo, ia pro outro intervalo, voltava do outro intervalo, e ia pro final e terminava com a vinheta. Ele botou na vinheta os gols, o gol que o Valdir Pérez tomou contra a Rússia. O Valdir Pérez falou, pô, você tá me ferrando, eu tô tomando gol 8 vezes por dia. Aí ele falou assim, ué, você não dá apoio pros caras? Pera pra não colocar lá. Eu lembro até desse entrever entre o Silvio Luiz e o Valdir Pérez. Flávio, o Palmeiras, quando foi campeão brasileiro, o Palmeiras Parmalat foi campeão brasileiro em cima do Vitória, naquele ano,
Foi 93, né? Foi 93. E em 92 o Vitória é vice-campeão brasileiro, perdendo a final pro Paraná, na segunda divisão. Praticamente a gente tinha que subir. Jogamos tipo uma Série B de novo e sobe, isso classificou Remo e Vitória. Remo e Vitória, lembra do Pena? Remo e Vitória, e aí classifica um grupo, eu lembro bem que pra gente jogar, caiu São Paulo, um grupo caiu São Paulo, Palmeiras, Guarani e Remo. O outro grupo, Vitória, Flamengo, Corinthians e Santos. E a gente tinha sido vice-campeão da Série B. Vai dar rolo. Vamos lá. Tá lindo o discursinho do Vampeta, só que eu vou passar pra você a tabela do... O Supremo entende o quê? Entende de nada, pra deixar bem claro. Agora, vamos lá. Vamos deixar claro a tabela do módulo amarelo. Pra você que não quer ser feito de otário, pra você que não quer ser feito de imbecil, pra você que não quer ser clubista apenas pra tirar o título. Como eu falo do Palmeiras aqui, não sou torcedor do Palmeiras. Robertão tem que valer como título brasileiro. Taça Brasil, não tem. E eu falo o que eu penso. Taça Brasil, o time é campeão brasileiro, ganhou 3 jogos. Taça Brasil, o time é campeão jogando 3 jogos. Pilhado, tu é um cara inteligente, cara. Você vai entender o meu argumento aqui. Mundial de Clubes, né? Que inclusive foi outro título que vocês perderam aí nessa semana, né? Numa semana perdeu 2 títulos, né? Um brasileiro e um mundial. O mundo é composto de 6 continentes. Tu é um cara inteligente, você sabe disso, cara. Você sabe disso. A Champions League foi criada em 55, certo? E a Libertadores criada em 60. Daí, em 60, se não me engano, criaram o Intercontinental, organizado pela Conmebol e UEFA. E cadê os outros times? Cadê os outros continentes? Não é mundial? Ou o mundo do futebol é composto só por América do Sul e Europa? Entendeu um pouco o argumento? Que mundial é esse? Qual é o apelo do mundial que conta com 2 clubes só? O mundo é formado por 6 continentes. Cadê o representante da Oceania, da África, da Ásia, da América do Norte? Cadê? Cadê os de 1960 até 99, que foram só 2 times? Se for olhar por esse lado, o Mundial da Copa Rio lá, que foi disputada antes da criação tanto de Libertadores e da UEFA, é mais mundial do que o Mundial que foi disputado de 60 a 99, antes da criação do Mundial da FIFA. Por quê? Contava com times da Europa, da América do Sul, do leste europeu e do resto da Europa, com diversos times, não só com 2 times. E aí, pilhado? Dá pra ser campeão mundial jogando um jogo com 2 times de 2 continentes? Tem 6 continentes no mundo, pilhado. Como é que você me explica isso? Aí, nesse caso, você não briga contra o regulamento, né? Engraçado. Com o mundial vale jogo único, que no caso foi o de 81 do seu time do Flamengo, vale disputa de mundial com apenas 2 continentes e jogo único. Mas para defender 87 aí não vale. Aí vale passar por cima de regulamento, de CBF, de FIFA. Que bagunça mental que é essa sua, ô pilhado? O que vale para você? É só defender o seu time? Logo você que falou sem clubismo nenhum? Tá no regulamento, cara. Vale Mundial de 81 porque tá no regulamento. Aí o regulamento de 87 você quer passar por cima? Que bagunça mental é essa que você está fazendo? Tem que respeitar regulamento de época ou não tem? Porque se for para respeitar o regulamento, ou você escolhe. Ou tu é campeão de 81, ou tu não é campeão de 87 do brasileiro. Se é para respeitar regulamento. Agora, se você quer seguir só o que vem da sua cabeça, aí o Flamengo é campeão de tudo. De 87, passando por cima de regulamento, de confederação disso, daquilo. 81 também é, né? Logo agora que a FIFA mostrou quem que são os verdadeiros campeões mundiais, né? Mas na sua cabeça o que vale é o que você pensa, né? Engraçado, né? E você disse que não é clubista. Não dá. O Robertão não. O Roberto eu acho que tem que ser sim considerado campeonato brasileiro. Agora eu vou dar a tabela, porque dá até vergonha de ouvir que o Sport merece ser campeão brasileiro de 87. A tabelinha do módulo amarelo, tá? Sport. Aí vai o Guarani, que falaram, foi o vice-campeão de 86. Tá bom. Aí temos o Atlético Paranaense, Bangu,
Criciúma, Portuguesa, Inter de Limeira, 13 da Paraíba, Rio Branco do Espírito Santo, Atlético Goianiense, Náutico, Joinville, CSA, Ceará e Vitória. Aí, esses são os times do módulo amarelo. Eu falei Inter de Limeira. Eu falei Rio Branco. Paulista. Tá bom, é um nada. Lamento muito, mas, é um nada pro mas você futebol. tá jogando pra nome. Mas não é, mas é óbvio. Se você tem um time que ganhou do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Palmeiras. É até palhaçada a gente falar que o campeão é o Sport, não da Inter de Limeira. Não tava lá o vice-campeão. Pelo amor de Deus, eu até entendo a sua revolta com a Record, a Globo. Eu também odeio a Globo. Agora, não dá pra dizer. Não pode, Peraí. Não vamos levar pra uma briga pessoal. Não. Um time que é muito Eu tô injusto. contando a parte da sacanagem com a imprensa, mas houve sacanagem com a Portuguesa, com a Mas é América, muito... com o Guarani, com a o sacanagem Mineiro. é você falar que o Flamengo não foi campeão de 87, se ele ganhou de todos os jogadores do futebol brasileiro. Por que não... Não foi, pilhado, não foi. Que dificuldade mental é essa, cara? Tu é um cara inteligente, velho. Tá no regulamento. Tinha que jogar o quadrangular, cara. Não jogou, não foi campeão, cara. Simples. Que dificuldade é essa, mental de entender? Não foi por critério técnico, foi por peso e apelo de camisa de torcida, cara. Tinha clube que tava no módulo amarelo que, se fosse por competência, era pra estar no módulo principal. Não tem esse papinho lá que o Flamengo foi campeão brasileiro porque jogou contra os grandão. Que parte que não entra na sua cabeça que não foi escolhido o critério técnico, cara? Foi simplesmente peso de camisa. E se tá no regulamento que tinha que jogar o quadrangular, tinha que jogar. Como não jogou, não foi campeão, cara. Aceita. Para 87 você quer bater contra o regulamento e contra o que tá valendo de verdade. Para 81 você quer bater agora de frente com a FIFA. Decide o que você quer, cara. Se para você vale 81 e 87, se os dois para você é válido, Flamengo campeão de 87 brasileiro e 81 campeão mundial, então para de encher o raio do saco de quem ganhou o Robertão e a Taça Brasil. Pra gente é o mesmo argumento que a gente tá usando, que você tá usando aí, cara. Simples. Ou tá difícil de entender, quer que desenha numa lousa pra você? Mas como é bom ver ele putinho, cara. Agora que doeu e apertou no calo, né? Quando vão lá e mexem na história escrita do time dele. Tá vendo? A justiça tarda, mas não falha. Uma hora chega, cara. Uma hora chega. Fica tirando chacota e desmerecendo quem foi campeão lá atrás. Palmeiras de 51... o Robertão, a Taça Brasil, fica tirando chacota e fala que é fax. Agora mexeram e apertaram no calo dos flamenguistas. Agora fica puto, agora fica pilhado, agora faz jus ao apelido. Como é bom ver flamenguista e principalmente o pilhado, que não se diz clubista, mas é clubista pra caramba, pé da vida. Porque eles fizeram uma liga independente e você sabe disso. Não, aí agora diz... Não, a Liga Independente só era validada, só foi validada quando eles fizeram esse... A Copa União, era a Copa União. Porque a CBF não tinha dinheiro pra fazer o Mas campeonato. ela não poderia referir, ela só referir. Então que a CBF não referende, se ela não tinha dinheiro Mas pra esse fazer o campeonato não existe. Se ela não faz esse quadrangular, o campeonato existe. Você acabou de me falar que a CBF não tinha dinheiro pra fazer o campeonato. Os clubes fizeram. Aí depois a CBF que criou o regulamento no final. Não, os clubes não podem fazer de forma independente. A Liga, até hoje, se você fizer uma... Mas se não tivesse os clubes, a CBF não ia ter dinheiro pra fazer. Você falar isso pra mim. Então pula 87, é isso? Não, então não a norma é a seguinte, hoje, até hoje, por que é que as ligas são obrigadas a ter acordo com as federações? A Liga tem que ser reconhecida pela federação, pela confederação, porque só ela é reconhecida pela FIFA. Tem uma liga histórica, que é a Liga da Colômbia, que é a Liga Pirata, ela é pirata. Eles não pediram referendo pra ninguém, pegava jogador, não pagava caro, tirava de qualquer time e tal. Era uma liga pirata. Se não houver o referendo, não tô dizendo que tá certo ou errado. Se não houver o referendo, não tem campeonato. Se não houvesse esse acordo do quadrangular, o campeonato não seria referendado pela FIFA e ele seria uma Copa Pirata. É isso. Por isso que eles fizeram isso. Só que na hora H, eles mesmo que inventaram o quadrangular, pra dar um jeitinho, pra dar um cala-boquinha, pra dar um cala-boquinha. Vamos dar um cala-boquinha, vocês assinam aqui, fica tudo certo. Pra legalizar. Todo mundo assina. Isso, pra legalizar. Eles correram. Aí, problema deles. Eles não aceitaram. Falaram, por que eles criaram? Por que eu? Mas eles não que criaram. foi a CBF que criou o final. Não, eles assinaram. A ideia do quadrangular foi do Carlos Miguel Aidar, pra poder Mas ser então, o oficializado. Flamengo não aceitou. O Flamengo era Márcio aceitou. Braga e Carlos Miguel Aidar. Eles que organizaram tudo. Quando eles aceitaram fazer isso, foi um jeito de você oficializar. Legalizar, senão não seria. Se você tem a Copa União como um torneio fora do pirata, tudo bem. Não foi assim. Eles tiveram que aceitaram. Tanto é que a Comebol aceita esporte e vai pra jogar a Libertadores. Se você olhar pra É lógico, né? É a máfia, CBF, Não é FIFA, máfia. é a máfia do futebol. A máfia é futebol, meu Deus do céu, a que nível que chega o clubismo, cara. Tá no regulamento, velho. Quer brigar contra regulamento, velho. Oh, meu Deus do céu. Como é difícil explicar coisa pra quem é clubista, cara. Como é difícil. Quer passar por cima de CBF, contra FIFA, contra o escambau A4. Quer escrever história em cima do que foi escrito, cara. Se tá no regulamento, os times foram lá e assinaram.
Se assinou, tem que cumprir. Não cumpriu, não é campeão. Qual que é a dificuldade, pilhado? Qual que é a dificuldade, flamenguista? E agora? Porra, mano. As vergonhas do futebol, que a gente sempre critica de antro de corrupção, agora a gente vai falar que eles são lá da moralidade. A CBF não podia considerar Flamengo Esporte, porque senão ela não conseguia oficializar o campeonato. Não, faltou cumprir uma tabela, uma ponta. Como é que vai escrever? Quem é o campeão brasileiro? Tem que ter aquela ponta não foi coberta. Flamengo e São Paulo, por qualquer razão. Eu não lembro direito o que foi. Mas eles resolveram, no meio do caminho, falar, não vamos disputar. Ok, não vai disputar, não vai. Vocês não vão disputar a Libertadores. Tá bom, pra nós tá tudo bem. Mas eles tinham assinado. Senão não havia legalização. O Brasil não teria time na Libertadores. Ele não podia escrever Flamengo Gente, eu sei, mas você acabou de falar que a CBF não tinha dinheiro. Isso. Os clubes fizeram uma liga e fizeram uma liga, conseguiram fazer uma liga com o seu dinheiro. Isso. Já que a CBF dura, não conseguiu fazer. Aí no final a CBF diz, não, agora que vocês fizeram tudo pra mim, eu vou fazer um quadrangular. Ao contrário, eles tiveram que procurar a CBF pra referendar, porque a liga deles seria pirata. Então, se a CBF não fosse um antro político, era só assinar o Flamengo campeão Mas brasileiro. aí ela tinha os outros times que foram tirados. O campeonato dela, o terceiro, o segundo, o quarto. Eles tiraram aleatoriamente os times e colocaram só os times de camisa. E eu entendo. Você vai fazer uma liga, você vai fazer isso melhor. Só que aquele teve muito time que foi prejudicado tecnicamente. E esses times, pra poder participar da brincadeira, pra poder assinar, eles são da CBF. Eles tiveram, olha, o que nós vamos ganhar com isso? Aí criou-se o tal quadrangular, criado pela própria Copa União, pelo pessoal da Copa União, pelo caso Miguel e pelo Márcio Braga, que eram os caras que idealizaram isso aí. Aí então vamos fazer esse quadrangular. Tá bom, fizeram. Todo mundo ok? Todo mundo Se o Márcio Braga e o Flamengo fizeram um quadrangular, por que o Flamengo não jogou então? Eu não sei. É, por exemplo, o Campeonato Carioca. Aquela bagunça que chamam de torneio mais charmoso do Brasil, estadual mais charmoso do Brasil. Tem 3 campeonatos dentro de um. Aquela porcaria lá, aquele trem ruim lá. Tem a Taça Rio, a Taça Guanabara e, de fato, depois, no final, o campeão carioca. Aquela bagunça, aquela zona. Pegariam os 2 melhores do módulo verde contra os 2 melhores do módulo amarelo e, no final, disputariam ali o quadrangular para ver quem seria o campeão brasileiro. Não cumpriu com o regulamento, não foi campeão. Simples, morreu o assunto. É, por exemplo, Flamengo ganha a Taça Rio, Botafogo ganha a Taça Guanabara. Aí o Flamengo se acha o bambambam do campeonato carioca, da Taça Rio. Ah, eu não vou jogar a final do Carioca não, porque eu já me julgo campeão. Se tá lá no regulamento que tem que disputar o campeão da Taça Rio contra o campeão da Taça Guanabara, para no final ver quem de fato foi o campeão carioca. É a mesma coisa. Qual que é a dificuldade de entender, pilhado? Quer passar por cima até de regulamento? E logo com esse argumento de quinta categoria que você quer rebater a bagunça da CBF, com um pensamento mais esdrúxulo ainda. Não tem critério, não dá pra explicar esse pensamento seu, cara. Ou tu respeita o regulamento ou tu não respeita. Tu dando um argumento desse raso desse pra justificar a bagunça da CBF, não tem sentido. Não, por isso que eu falo. Por isso que eu falo. E o Inter também. Por isso que eu falo. Eles, o Márcio Braga e o Carlos Miguel Haddad, que criaram a Liga União. Assinaram, eles criaram. Eu não sei que eu não consigo lembrar o detalhe que eles alegaram para não jogar. Mas eles abriram mão de jogar. Quando eles abriram mão de jogar, a CBF foi obrigada. A CBF era fraca, ela foi obrigada. Quem foi o campeão? O campeão foi o Sport e Vice Guarani. Não tinha o que fazer. Então, aí agora a Copa União. A tabela do módulo verde. Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Internacional, São Paulo, Vasco, Cruzeiro, Santos, Fluminense, Curitiba, Bahia, Santa Cruz e Goiás. Então, olha o módulo verde e olha o módulo amarelo. Se a gente for o mínimo criterioso e racional, a gente sabe qual foi o time campeão brasileiro. O nível do time era muito diferente. Era muito diferente. Que é o que o Zico fala. O Zico tá revoltado. Ele fala, me fale os jogadores que disputaram o módulo amarelo e me fale os jogadores que disputaram o módulo verde. Por que ele não jogou com um time que era super inferior a ele ia ganhar? Por que teve essa frescura? Foi capricho. Sabe aquele negócio de capricho? Joga e ganha e ganhava. Não tinha como ganhar. Mas aí é politicagem. Mas aí... É o que eu falo. Porque não foi só o Márcio Braga. O Internacional também sempre... o outro pessoal da CBF. Então o que aconteceu? Esses caras são os responsáveis por essa confusão. Eles é que criaram. Sabe aquela coisa de você joga e ganha? Você estava envolvido diretamente. Por que assinou então? Porque... Com uma pergunta, o Vampeta dá a última rasteira no pilhado, pra ficar mais puta ainda. Se assinou, por que não jogou? Você não se julga o bom da boca? O time mais qualificado? Por que não foi lá e jogou então? Se era tão baba assim o módulo amarelo, era só jogar, cara. Faz ali 2, 3 jogos, 4 jogos, acabou, morreu. Flamengo de fato campeão. Descumpriu o regulamento. Você quer descumprir o regulamento e ser campeão? Não tem sentido, pilhado. Ah, porque jogaram os principais times do Brasil com mais camisa. Então, de fato, fomos campeões brasileiros. Mas não é assim o regulamento, não. Quer passar por cima de regulamento? Tu tá maluco? E com esse pensamento de maluco, você quer refutar a bagunça da CBF?
É dois malucos, então. Esse pensamento que você tem e a bagunça da CBF. Simples. Se assinou, Pra então ter compra. competição. E até então tava tudo Calma bem. aí, Eu não isso aí lembro o você- que aconteceu, que é eles isso que mudaram de você opinião no meio do caminho. Não sei, só que tava Calendário, assinado. né? Não, na época você falou em calendário, porque esse quadrangular foi em janeiro. Então, iam acontecer as férias, os dois módulos acabaram em dezembro, aí depois começava o período de férias, na volta em janeiro, iam acontecer esses Na jogos. verdade, o que eles queriam era perpetuar a Copa União. Nós não vamos dar essa colete já. Só que não teve segunda. Eles brigaram entre eles e não teve segunda. O real da história é que muito provavelmente falaram, não, quer saber? Não temos aquela colete já, assim, agora já mostramos que nós somos melhores. Nosso campeonato bateu todos os recordes, foi um sucesso. Bateu todos os recordes, recorde de transmissão, agora foi ótimo. Quer saber? Não vamos fazer aquela porcaria lá. Eles falaram, agora é outra realidade, vamos jogar o nosso. Não teve segundo. Que eu também não sei porque não teve segundo, que foi um sucesso. Eu não Mas é isso, é por isso que eu tô falando. Quando a gente alimenta de falar, ele é um bobão, ele é um palhaço e tá querendo fazer gracinha com a minha cara. Agora, quando a gente alimenta, é isso mesmo. Eu Quando, respeito o Supremo. quando a gente alimenta Isso. um discurso vexatório de que o esporte que disputou uma competição de nível muito inferior à Copa União é o campeão de 87, a gente É o compactua com o que a gente acha de mais 87. lixo no futebol. Vereador, Que a há um problema. CBF, Vereador, há um gente, a problema. CBF é um lixo no Vereador, há um futebol. problema nisso aí. Imagina. Na CBF, na FIFA, o que mais tem é O corrupção. cara que conhece futebol, nos clubes também. O cara que conhece futebol. Eu até discuto onde você está discutindo. O cara que nunca viu futebol. Caiu lá na mão do Antônio das Couves, que nunca viu futebol na vida. Entrega toda a documentação pra ele, ele vai dar ganho pro esporte. Mas é isso que eu tô te falando. Entendeu? Cara que Mas não pra gente que ama porque futebol. juridicamente, mas pra gente ok? que ama futebol, que trabalha futebol, a gente não Juridicamente, pode falar pras pessoas que o esporte é o campeão brasileiro. Não, mas Mas e contra o regulamento que todo mundo assinou e foi de comum acordo, pode. Baita argumento, viu, pilhado? Baita argumento. Tá de parabéns. A gente sabe que, de fato, por mérito e por dificuldade, o Flamengo seria de fácil o campeão brasileiro de 87. Porque disputou ali contra as maiores equipes, das maiores torcidas do Brasil. Se era tão fácil e tão baba, por que não jogou o resto então? Calendário, a culpa é do calendário, sempre foi calendário e sempre vai ser calendário. Joga lá 3, 4 jogos, morreu o assunto. Agora, querer passar por cima de regulamento, de palavra de CBF, de FIFA, isso é o certo então? Uma coisa não anula a outra. Se os principais clubes, principais não, todos os clubes assinaram lá o regulamento para poder seguir e cumprir, era para ter cumprido. Agora, você chega lá com todos os presidentes, aceitam os termos, assina a papelada, não cumpre e ainda quer ser campeão? Não tem sentido. E nem moralidade. juridicamente é. Isso tá bom. Quando Tá bom, define a mas forma então a gente de fala assim, ó, define. então a gente fala, ó, juridicamente, a gente pode falar, juridicamente o Brasil é uma vergonha, a CBF é uma vergonha, então, para clubes mim, são- os clubes são uma vergonha. para mim, o campeão brasileiro é o Flamengo, isso a gente pode... Ah, volta a repetir. Pra você, o campeão brasileiro é o Flamengo. Então para de encher o raio do saco dos times que foram campeão da Taça Brasil e do Robertão. Para de encher o saco e falar que não é brasileiro. Para de encher o saco e falar que é fax. Deixa a gente falar que é campeão então. Para de tentar refutar. Mesma coisa vale pro torneio intercontinental, chamado de Mundial. O Mundial com 2 continentes? Mundial estranho esse, hein? Então para de querer refutar. Respeita a história dos outros times, que a gente respeita a história do seu. Ou tá difícil de entender essa parte? Pra você, na sua cabeça, na cabeça do flamenguista, o Flamengo é campeão de 87 brasileiro. O Flamengo é campeão de 81 mundial. Um mundial com 2 continentes, sendo que o mundo tem 6 continentes. Tudo bem, pra vocês, na cabeça de vocês, vocês são campeão de 81 e 87. Beleza. Mas para de encher o saco e chamar de fax os campeonatos nacionais, certo? De 71 para trás. Simples. Respeita a nossa história que a gente respeita a sua. Dá pra ser assim? Pelo menos a gente não passa por cima de regulamento da época. Era considerado campeonato nacional e tinha o regulamento, todo mundo cumpria. Agora, passar por cima de regulamento de 87 e falar que é campeão, pra mim não tem muita justificativa e muito peso. E nenhuma moralidade isso. Só isso que eu tenho a dizer. Foi isso então, galera. Tem mais um restinho de vídeo aí, mas já está consumado. STF mantém como esporte como campeão de 87, né? Na cabeça dos flamenguistas, o Flamengo é campeão, né? Mas juridicamente é o esporte. Descumpriu o regulamento, então quer ser campeão, descumprindo o regulamento, não tem muita moralidade e situação certa nessa história. Então chora na cama que é lugar quente
E para encerrar o papo aqui, que o vídeo já tá gigante, flamenguistas, pilhado, a gente sabe que vocês se consideram campeão mundial, do mundial feito por 2 continentes. Tudo bem, vocês são campeões mundiais, mas então respeita o nosso pensamento de sermos campeões de 51. A gente é campeão de 51, vocês são campeão de 81. Tudo bem. Mesma coisa vale de 87. Vocês descumpriram o regulamento, se acharam os bons da bola aí, porque ganhou o módulo mais forte, o módulo principal, o módulo verde. Tudo bem. Mesmo passando por cima de regulamento, CBF, FIFA, tudo bem. Mas só para de encher o saco para os campeões da Copa Rio, chamado de Mundial da época, e para os campeões do Robertão e da Taça Brasil. Só isso. E galera que acompanhou aqui esse vídeo gigante, brigadão a todos. Não se esqueçam, deixa um like, beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação e até a próxima. E pilhado, como é bom ver você pé da vida, como é gostoso. Oh meu Deus, é ruim, não é? Quando mexem na história do seu time, não é? Como é chato. Tá vendo como é que é? Não respeitar a história do clube que você torce. Tá vendo como é que é? A justiça tarda, mas não falha, meu amigo. Uma hora a conta chega. E pra vocês chegou. Perderam em uma semana 2 títulos. O Brasileiro de 87 e o Mundial de 81. Como é lindo ver flamenguista e o pilhado pé da vida. Até a próxima, galera. Tamo junto e forte abraço.